Todo esquema ele provoca uma resposta de enfrentamento. O que são respostas de enfrentamento? A gente chama de modos. São comportamentos específicos que têm cognição, têm reação emocional, reação fisiológica. Então, todo esquema, sem exceção, ele provoca uma resposta a esse esquema. E essa resposta, que a gente chama de modo, resposta de enfrentamento, chamado de modos, e outros autores dizem que são subpersonalidades. A gente trabalha na desconstrução, na flexibilização dessas respostas de enfrentamento, desses modos, que vai ajudar na dessensibilização dos esquemas. Então, quando a gente trabalha com os esquemas, a gente trabalha na criança vulnerável, na necessidade emocional que não foi atendida, na ferida emocional, ao mesmo tempo na resposta de enfrentamento, que é o comportamento que a pessoa adota e estrutura em função dos esquemas. Basicamente é isso, tá? E essas respostas de enfrentamento são diretamente influenciadas pelo padrão emocional da pessoa, pelo estilo de enfrentamento. Ou a pessoa vai se resignar, se paralisar com a dor do esquema, ou ela vai fugir da dor do esquema, ou ela vai hipercompensar, que a gente fala, vai lutar contra a dor do esquema. Então, esses três padrões, resignação, evitação e hipercompensação, vão influenciar no comportamento específico, que a gente chama de resposta de enfrentamento ou modos. Então, a pessoa evitativa, a pessoa tem um esquema específico, abandono, um estilo de enfrentamento evitativo, cuja resposta de enfrentamento é um comportamento evitativo. E aí, qual é o comportamento evitativo? A gente vai identificar isso. É fundamental identificarmos os comportamentos, as respostas de enfrentamento aos esquemas nucleares. Então, esse é um dos trabalhos que a gente faz na fase de avaliação na terapia do esquema. Depois, uma vez identificados os esquemas, uma vez identificado o estilo de enfrentamento e as respostas de enfrentamento, os modos, aí fica fácil, relativamente fácil, dá muito trabalho, existem uma série de dificuldades, mas a gente já tem um mapa, já tem os alvos a serem atingidos na terapia. E aí fica mais tranquilo para o terapeuta atingir esses alvos. Então a gente atinge vários alvos, que são as respostas, os modos, os esquemas, as feridas emocionais, né? Então a gente vai trabalhando nesses dois alvos principais o tempo todo, vai manejando isso. Uma sessão da prioridade para a desconstrução dos modos, outra sessão da prioridade para fazer reparação parental na criança vulnerável, onde está concentrada onde estão concentrados os modos, onde estão concentrados os esquemas, enfim. Então, basicamente é isso. Existem esquemas que provocam uma reação, uma resposta mais forte, pode ser resignada, evitativa, hipercompensada, mas provoca uma resposta mais forte porque esses esquemas eles são predominantes na pessoa, ou seja, a ferida é mais forte na pessoa, a pessoa sente mais a dor desses esquemas, enquanto que os outros esquemas eles ficam meio que subjacentes, eles atuam em determinadas situações, não são tão predominantes assim, né? Então existe essa graduação, ou seja, a pessoa pode ter vários esquemas, sendo que um ou dois são os esquemas principais dela, e aí vai ter respostas de enfrentamento, os modos, que a gente vai atuar nisso. E os outros esquemas subjacentes também têm modos. E a gente vai atuar também, mas eles não são tão impactantes, não tão dolorosos para o paciente. O paciente, a personalidade dele sofre influência direta dos esquemas. Os esquemas fazem com que a pessoa estruture respostas de enfrentamento que vão estar na personalidade. O que vai predominar na personalidade da pessoa vão ser as respostas de enfrentamento que ela apresenta dos esquemas disfuncionais. Aí os esquemas positivos também vão influenciar na personalidade. Só que os esquemas mal adaptativos, disfuncionais, eles têm um poder e têm uma força muito maior do que os esquemas positivos, as respostas de enfrentamento aos esquemas positivos. Porque quando uma necessidade emocional não é atendida, a criança, o ser humano, entende como uma ameaça à vida. E essa experiência fica registrada,
fica gravada na região da amígdala, no hipocampo, como se fosse assim, uma precaução. Ó, se preocupe, tente buscar essa necessidade, porque isso é uma questão de sobrevivência. Então a pessoa vai carregar na personalidade essa influência dessa dor, dessa necessidade emocional não atendida nesse esquema. Ela vai carregar isso. E esse esquema, essa dor, essa ferida, essa necessidade não atendida vai predominar na personalidade dela. As experiências positivas vão ajudá-la a dar uma equilibrada nas respostas de enfrentamento. Então a personalidade basicamente é um conjunto de respostas de enfrentamento, mal adaptativas e positivas. Quando a pessoa tem experiências positivas, essas experiências vão provocar respostas de enfrentamento positivas que vão dar uma certa atenuada, uma equilibrada nas disfunções dos esquemas mal adaptativos. Mas isso não significa que vão predominar. O que vai predominar na personalidade vão ser os esquemas mal adaptativos e as respostas de enfrentamento mal adaptativas. Então é por isso que a gente tem que ter toda essa atenção, esse foco no trabalho da reparação parental, na desconstrução dessas respostas de enfrentamento, porque se a gente não fizer esse trabalho, a pessoa vai carregar essa ferida e vai predominar na personalidade dela essas disfuncionalidades. Então ela vai sofrer, vai fazer os outros sofrer, vai ter comportamentos disfuncionais, limitantes, enfim. Então a predominância está sobre os esquemas mal adaptativos disfuncionais. Ok? Tá dado o recado então. Até o próximo vídeo.